calar da madrugada, o seringueiro sai. Sai com a sua poronga na cabeça, sai com a sua esperança, sai com a sua faca de cortar e sangrar a seringueira. A seringueira, ela é sangrada, ela é cortada e é extraído o seu látex. Esse era a saga de um seringueiro que no seringal extraía o látex, a borracha. E nós estamos acompanhando essa saga deste momento. O quanto foi importante para a Amazônia, o quanto a Amazônia ela vai estar envolvida neste processo de extração desse ouro branco que vai movimentar a economia do século XIX para o início do século XX na Amazônia. Esse produto que se torna o segundo maior produto de exportação brasileira no século XIX, só ficando atrás do café. Esse produto tão importante para o desenvolvimento da Amazônia. Esse produto que leva à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas esse produto que traz um seringueiro que entra em conflito com o indígena, mas traz sua cultura, seus costumes, processo da colonização nordestina. Tudo isso está envolvido em torno de um só produto, a borracha. Na tela para vocês, que nós iremos fazer a revisão da aula 7.2, que fala sobre produto que já era conhecido pelos nativos. Os nativos já conheciam esse produto desde 1600 a.C., aí usava borracha líquida para remédios, rituais e para pintar. Colombo descobre esse material era impermeável, tornava as roupas e sapatos e outros utensílios impermeáveis. Colombo teria visto o uso da borracha no Haiti, em forma de bola, pela primeira vez, o primeiro contato dele. Olha aqui, ó, aqui eu coloquei, tem uma foto aqui, o indígena utilizando a borracha em forma de bola. Aí que era o esporte deles, aí, que já era utilizado. Fresnel e Lacodomini vem para cá, e ele descobre esse produto aqui na América. Quando ele descobre esse produto na América, ele manda, em 1776, ele manda para Fresnel. Fresnel, ele vai começar a estudar, ele era amigo de Lacodomini, ele começa a estudar um processo inverso da borracha. Transformar ela de sólida para líquida. Era o processo de liquefação da goma coagulada. Como transformar ela em líquida para ser utilizado na indústria lá. Fresnel, alcançando seu objetivo somente depois de 20 anos de pesquisa. 20 anos de pesquisa. Aí o outro pesquisador foi, sabe quem? Charles Goodyear. Charles Goodyear, ainda no século XIX, ele vai descobrir essa fórmula de tornar a borracha resistente a altas e baixas temperaturas. É ele que, em 1844, vai patentear o processo que ele descobriu. Olha aqui, ó, caiu aqui na chapa quente, então ela virou uma goma resistente. Esse processo era chamado de vulcanização. O processo de vulcanização que consistia em levar essa borracha a altas temperaturas e seria insensível ao calor e ao frio. E a Amazônia, como é que está? A Amazônia está em plena Belle Époque. A Amazônia ela começa a jogar borracha na economia a partir de 1824, no início. Só que depois do processo de vulcanização, meu amigo, ela vira Bela Época. A Amazônia ela começa a se transformar. Bondes, ruas estruturadas, grandes prédios, grandes teatros, grandes hospitais, além do desenvolvimento socioeconômico, centenas de milhares de trabalhadores, sobretudo nordestinos, vão migrar para a região amazônica. Essa é a saga da borracha. Faça agora a atividade de vocês, que eu já volto com vocês para nós corrigirmos a atividade. Até lá. A remada do caboclo nos rios amazônicos. Os rios amazônicos, eles trazem grandes mistérios.
eles trazem grandes árvores. O extrativismo, quando a gente fala sobre a extração da borracha, nós estamos falando do extrativismo. Quando nós estamos falando da extração da castanha, nós estamos falando do extrativismo. O extrativismo é uma característica indígena e cabocla. Caboclo, nós vimos na aula passada o que representou essa cultura cabocla para a Amazônia. O nordestino que foi trazido para cá, ele começa a se adaptar juntamente com essa cultura cabocla. Esse sincretismo religioso vai imperar. Muitas vezes, o remédio é o remédio da farmácia. Outras vezes, o remédio é uma reza para Divino Espírito Santo ou para pajé, através de uma pagelância. Um quebranto é rezado. A cultura amazônica, ela está toda envolvida na borracha. O primeiro processo de colonização em massa, vindo para a Amazônia, se deu com pessoas que estavam desesperadas no Nordeste, principalmente no Ceará, que estava assolado pela seca. Aquela seca que vai devastar, ali no século XIX, vai devastar o Nordeste, que nós vamos estudar na próxima aula. E como esse povo sofrido vai ser trazido para cá de uma forma análoga à escravidão. Chegam em barcos para extrair o látex. E aqui esse caboclo, ele cria uma identidade, uma cultura miscigenada, muito bem contada pelas festas de boi-bumbais, que conta essa lenda amazônica. Mas vamos agora na atividade para a gente entender bem esse período que nós estamos estudando, a descoberta do látex. Na tela para vocês. Começamos pela questão de número 1. Já em 1600 a.C., os povos mesoamericanos do México e na América Central usavam borracha líquida para remédio, rituais e pinturas. Mas foi com a conquista da América que o uso da borracha atingiu o mundo ocidental. Sobre o primeiro contato dos europeus com a borracha, é correto afirmar. Letra A. Vasco da Gama teria visto o uso da borracha no Haiti em forma de bola? Pedro Álvares Cabral encontrou a borracha no Brasil? Charles Goodyear descobriu a fórmula que a tornava resistente a altas e baixas temperaturas? Os indígenas vendiam a borracha para Portugal? Colombo teria visto o uso da borracha no Haiti em forma de bola? Lembra o que está pedindo sobre o primeiro contato do europeu com a borracha, é correto afirmar. O que é correto afirmar? Eu vi aí que alunos colocaram a letra C, que Charles Goodyear descobriu a fórmula de tratar a borracha aí, de tornar a borracha resistente a altas e baixas temperaturas. Ele conseguiu isso? Sim, mas não é o primeiro contato do europeu com a borracha. Olha aí como você se enganou. Tem um povo aí que colocou que foi Vasco da Gama, que viu pela... Vasco da Gama foi o primeiro. Olha, o Vasco da Gama já foi o primeiro um dia, viu? Primeiro a chegar às Índias, mas não, o contato não foi ele que se deu na América. E sim Colombo. Cristóvão Colombo, lá no Haiti, na região do Haiti, ele se depara com essa borracha em forma de bola. Os indígenas jogando bola, dentro da maneira dele, de cabeceando, e o Colombo ele vai se deparar com essa borracha pela primeira vez. E ele fica encantado, ele diz, espera aí, nós precisamos usar esse produto. Esse produto impermeabiliza tudo. Precisamos usar esse produto. Por isso que a questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. Colombo teria visto o uso da borracha no Haiti em forma de bola.
Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2. O que fala essa questão de número 2 aí? O que ela está falando? A questão do número 2, ela vai... Opa! 2. Aí. A borracha brasileira propiciou o desenvolvimento industrial de vários países na América, mas na Amazônia foi responsável apenas por um pequeno período faustoso, no qual, segundo se diz, uma minoria chegou a acender charuto com dinheiro. Dentre a alternativa, a que se melhor caracteriza este pequeno período do ponto de vista econômico foi... Olha aqui, ó. O pessoal, tem um ditado popular que os barões da borracha se tornaram tão ricos que eles acendiam o charuto com dinheiro, enrolava o dinheiro para acender charutos. Mas foi um período muito curto e uma pequena parcela só da população que se beneficiou com isso. A introdução da navegação a vapor e o investimento na compra dessas embarcações pelo capitalismo nacional, o que pediu aqui, ó? Dentre as alternativas, o que a melhor característica neste pequeno período do ponto de vista econômico foi? Ponto de vista econômico. Seria essa introdução à navegação a vapor e investimento na compra dessas embarcações pelo capital nacional? A criação de indústria de base, produzindo equipamentos que diminuíram a atividade predatória e aumentaram a produtividade. A valorização da terra e a corrida aos cartórios para assegurar a posse dos coronéis de barranco. O aumento do poder aquisitivo dos seringueiros, proveniente da prática do aviamento. Pessoal, seringueiro é uma coisa, seringalista é outra coisa, tá? Não confundam seringueiro com seringalista. Seringueiro era o pobre explorado que estava lá tirando a seringa. O seringalista era o dono da produção. A diversificação da economia geradora do crescimento autossustentado. Não havia uma diversificação. A economia era uma monocultura, só a produção da borracha, nesse período. Qual seria aí, ó? E aí? O que vocês acham? Vem cá comigo. O que vocês acham? Nós sabemos que na Amazônia, paralelamente a esse período, nós vamos perceber até aqui na Estrada de Ferro, quando o Farquhar, ao construir a Estrada de Ferro, também tem a construção do porto, nós vamos perceber que na Amazônia nós temos uma produção fortíssima, uma produção de látex forte aqui. E o látex que era produzido aqui precisava ser transportado. Então, tem um investimento grandioso nas embarcações que são utilizadas. A embarcação a vapor, como nós já vimos em aulas anteriores, ela é introduzida na Amazônia de uma forma muito sistematizada. Muito sistematizada. São assinados outros tratados. Nós temos o tratado de Ayacucho, que é assinado com a Bolívia, pegando essa região aqui do Madeira, que fica aqui ao outro lado do rio, em Porto Velho. Então, nós temos esses tratados que são utilizados, nós temos essas fórmulas que são utilizadas. É aí que nós vamos nos deparar com um novo momento da borracha, com essas embarcações. Por isso, a resposta correta na tela para vocês é a letra A. A introdução da navegação a vapor e investimento da compra destes produtos. Tá? Destas embarcações pelo capital nacional. Então, nós temos aí. Vamos para a nossa próxima terceira, fala o seguinte: a expansão do comércio da borracha e, consequentemente, o desenvolvimento do ciclo da borracha no norte do Brasil, no século XIX, deve-se, em grande parte, a algumas descobertas científicas que otimizaram as propriedades desta matéria-prima. A principal dessa descoberta foi... Qual foi a principal descoberta? Agora nós queremos saber. O processo de aperfeiçoamento genético da seringueira, desenvolvido por agrônomos americanos, seria essa? O processo de polimerização do látex criado por Niels Bohr, seria isso? O processo de adição de petróleo no látex desenvolvido pela empresa Standard Oil,
Petróleo no látex? Meu Deus do céu. O processo de vulcanização criado por Charles Goodyear? Ou o processo de plasticidade aplicada, desenvolvido pelo brasileiro Oswaldo Cruz? Sem dúvida, gente, essa daí ficou como mamão com açúcar. Charles Goodyear, ele desenvolve o processo de vulcanização. O processo de vulcanização, ela vai tornar a borracha mais resistente a altas e baixas temperaturas. Ali, acidentalmente, o enxofre cai, a borracha se transforma. A transformação desse processo vai fazer uma mudança nos paradigmas da Amazônia. Porque a partir de agora, a borracha ela vai ser utilizada de forma sistemática na economia e na indústria da Europa. Letra na tela para vocês. Estamos falando da letra na tela para vocês, na letra D. Processo de vulcanização criado por Charles Goodyear. Vamos para a nossa quarta e última questão. Como consequência deste boom da borracha na Amazônia, muitas vilas e povoados ribeirinhos surgiram e as cidades que já existiam prosperaram e cresceram, desenvolvendo desta infraestrutura básica como escolas, hospitais, até mais situosas como os hotéis de luxo e teatro. Podemos dizer que um desses empreendimentos surgiu nesse período, conhecido como Belle Époque Amazônia, foi. O que surgiu neste período? O Teatro da Paz em Macapá. Será que o Teatro da Paz fica em Macapá? O Teatro Belas Artes em Porto Velho. Surgiu nesse período o Teatro Belas Artes, apesar de ser o maior teatro da região norte da atualidade, mas não surge nesse período. O Teatro Amazonas em Manaus. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem a ver com a produção da borracha na Amazônia? Ou o Teatro Barracão Matias em Rio Branco? Olha aí, ó. Para quem não conhece, em Rio Branco nós temos um teatro também, o Barracão Matias, ali. Mas será que serão esses teatros? Qual desses teatros surge? Qual desses desenvolvimentos surge? Manaus. A Paris dos Trópicos. Manaus, a menininha que se desenvolve. Manaus, que precisa criar áreas da cultura europeia. Qual era a forma de trazer a cultura europeia para o coração da Amazônia? Seria construir um teatro nos moldes europeus. Nós temos o Teatro Amazonas sendo construído em Manaus. Os moldes eram os moldes europeus. Arquitetura francesa. Para quem conhece o Teatro Amazonas, se encanta com a sua beleza. Pinturas com fios de ouro. Camarotes bem estruturados. Acústica perfeita. Trazer grandes óperas, grandes obras, grandes representações. Representar essa cultura significaria estar dentro do que se chamava de civilidade. Era uma forma de dizer, nós estamos na Amazônia Cabocla, mas nós não somos esse polvinho. Preconceito era dado, era civilidade. Questão correta, letra na tela para vocês. Letra C, Teatro Amazonas em Manaus. E meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aventura, uma aula de história que eu espero que vocês tenham gostado dela. Nós estamos aqui fazendo essa viagem pela Amazônia aqui, essa Amazônia cabocla, essa Amazônia indígena, essa Amazônia ribeirinha, essa Amazônia do migrante nordestino que veio extrair a borracha. Espero vocês na próxima aula. Até lá.